Você costuma dizer a si mesmo coisas do tipo: eu não sou suficiente, eu nunca vou conseguir alcançar isso, todo mundo é melhor do que eu nisso, claro que você não conseguiu tal coisa que você queria, como você poderia esperar conseguir isso se você é assim? Você não tem jeito. Enfim, eu poderia passar aqui o resto da tarde falando essas frases. E eu acredito que muita gente se identificaria com esse tipo de fala pra si mesmo. É sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo e esse é o primeiro vídeo desse canal. A ideia para esse canal veio do fato de que eu tenho consumido muitos vídeos e lido livro, todos relativos ao campo da saúde emocional, da saúde psicológica e do crescimento pessoal. Só que esse material todo que eu consumo tá em inglês e eu tenho vários amigos que não têm um inglês bom o suficiente para poderem acompanhar isso. Isso me dói muito no coração, porque são coisas que têm me ajudado muito e eu sei que vários amigos meus têm passado por problemas semelhantes aos que eu sempre tive. Então eu decidi fazer esse canal para, não sei, poder traduzir um pouco disso que eu vejo e também dar um pouco do meu próprio insight. E pra mim também é muito importante estar fazendo isso, porque faz tempo que eu quero fazer um canal e eu nunca soube direito sobre o quê. E quando isso começou a surgir na minha vida, eu tive certeza de que eu queria falar sobre isso, mas eu sempre pensei que eu não seria capaz de fazer isso. Inclusive, essa é a quarta vez que eu tô gravando esse vídeo, dessa vez eu tomei notas, então vocês vão me ver olhando pra baixo um bocado pra ler. Então, desculpa, mas é pra evitar que eu me embole muito falando. Nesse primeiro vídeo, eu decidi falar sobre um assunto que eu acho que é extremamente importante pra gente começar a tratar, que é higiene emocional. E eu acho que é o primeiro passo para qualquer tipo de mudança de atitude em relação a você mesmo, à sua vida. E pra mim foi muito... Eu quis muito fazer esse vídeo hoje, especificamente, porque eu tô muito gripada. Não, pela minha voz talvez não pareça, porque eu não tô com o nariz entupido, mas eu tô com muita moleza, dor no corpo. Essa madrugada eu tava com febrão, delirei enquanto eu dormia, dormi super mal, acordava de 5 em 5 minutos. E foi um inferno. E pra mim foi muito contundente a sensação de solidão, porque eu tava sozinha em casa, sem ninguém pra nem me dar um pouquinho de colo, cheia de coisa pra fazer em casa. Eu tenho duas gatas, tava cuidando sozinha delas, de trocar a areia da caixinha, botar comida, lavar pote, tipo, eu não queria mover um músculo, eu tinha que fazer todas essas coisas, não tinha comida pronta, enfim, eu me senti muito sozinha. Nesse caso, fisicamente sozinha mesmo. Então, foi uma das coisas que me fizeram querer fazer esse vídeo ainda hoje, porque eu ainda tô bem gripada, apesar de não tá mais parecendo que eu fui, sei lá, amassada por um rolo compressor. E eu quero começar falando do fato de que a gente coloca a nossa saúde do corpo físico muito acima do corpo emocional. A gente sabe exatamente como cuidar dos nossos machucados. A gente sabe pelo menos o que não deve fazer. Por exemplo, se eu machuco o meu tornozelo, eu não vou querer sair correndo a maratona daqui a meia hora, sabe? Eu sei que eu preciso dar um descanso pra ele, que eu preciso tomar cuidado com os sapatos que eu uso, com a forma que eu ando, botar gelo ou imobilizar e ir dando um descanso e tratando ele como um café com leite até ele estar saudável de novo e tá 100% para ser usado. Eu não vou ficar forçando. Mas com as nossas dores emocionais não é assim que a gente lida. A gente parece que a gente não sabe lidar. A gente fica espezinhando e batendo ainda mais no negócio que já tá machucado. Então, isso só incrementa essas feridas e faz com que a gente se sinta pior, diminuindo a nossa resistência para outras coisas que vão acontecer. E eu queria falar de um caso que aparece num vídeo que eu vi recentemente. Na verdade, a ideia para esse tema surgiu desse vídeo. É uma palestra no TED de um psicólogo chamado, acho que Guy Wentz, o nome dele. Eu vou linkar de todo jeito essa palestra aqui embaixo, porque obviamente é muito melhor se você puder ver a palestra dele do que esse vídeo. O problema é que ele fala inglês, né? Mas ele tá falando sobre isso e ele conta o caso... Ele tem um irmão gêmeo. E ele conta que quando ele foi fazer mestrado, ele foi pra outro país. E o irmão dele ficou na cidade natal dele.
e eles eram extremamente ligados. Ele disse que se mudar para outro país para fazer o mestrado dele foi a coisa mais difícil que ele já fez. Se eu não me engano, foi o mestrado. E aí eles, como naquela época a ligação telefônica era muito cara, não tinha Skype, essas coisas, eles se davam o direito de conversar por telefone durante 5 minutos, toda semana, uma vez por semana. E aí, quando foi chegando o aniversário deles, eles combinaram que eles iam, tipo, chutar o balde e iam falar durante 10 minutos. Uau, né? Por telefone. Era uma grande coisa, era o dobro do tempo que eles falavam normalmente. E ele disse que já estava muito animado, estava muito ansioso por esse dia. E aí, quando chegou o dia, ele acordou cedo e ele ficou, sabe, andando pra cima e pra baixo no quarto dele, louco, esperando pela ligação do irmão. E esperou. O irmão não ligou. Ele pensou, mas tem a questão do fuso horário, talvez meu irmão tenha saído pra comemorar com os amigos, ele vai ligar mais tarde. Esperou. Nada do irmão ligar. E ele ficou se sentindo muito mal, porque tudo que ele conseguia pensar era que o irmão dele não sentia mais tanta falta dele quanto ele sentia do irmão. E que depois de 10 meses dele morando no outro continente, ele não fazia mais tanta falta assim. E aí ele foi dormir e ele disse que foi uma das noites mais tristes e longas da vida dele. E ele se sentiu extremamente solitário. E aí na manhã seguinte, quando ele acordou, que ele foi olhar o telefone, ele percebeu que enquanto ele estava andando de um lado para o outro no dia anterior, ele tinha chutado o fio e tinha tirado o telefone do gancho. Ele ficou estupefato quando percebeu isso, colocou o telefone de volta. Ele disse que na mesma hora que ele pôs o telefone no gancho, o telefone tocou. E ele entendeu, e era o irmão dele. O irmão tava pé da vida, tava com muita raiva. E ele ficou pedindo desculpa e tentando explicar o que tinha acontecido. E o irmão dele só falava, cara, mas eu não entendo. Se eu não liguei pra você, por que você não ligou pra mim? E o irmão dele tinha razão, sabe? Ele poderia ter ligado. Mas ele achou só que o irmão não ligava mais pra ele. Então ele não quis incomodar, ele não quis ser intrometido. E é nesse tipo de armadilha que a solidão coloca a gente. A solidão, eu até escrevi aqui. A solidão causa uma ferida emocional profunda e ela faz a gente acreditar que aqueles à nossa volta não ligam muito pra gente. A gente tem medo de se expor à rejeição e à dor porque a gente já tá machucado. Então a gente pensa, se eu estender o braço e pedir ajuda a alguém, ou pedir a companhia de alguém, ou pedir o amparo de alguém, eu vou estar me expondo a essa pessoa recusar, ou essa pessoa me ridicularizar, ou simplesmente não querer me ajudar, e eu ficar pensando, cara, você tinha que ter ficado na sua, sabe? Não tinha nada que ter ido atrás de alguém. Devia ter só engolido o choro e dado o jeito sozinho. A solidão crônica, ela mata. Ela aumenta a pressão sanguínea, ela aumenta o nosso colesterol, e ela tem a depressão crônica de longo prazo, ela coloca a gente num risco de saúde tão grande quanto o cigarro. Só que, diferentemente do cigarro, que tem sempre uma foto horrorosa na caixinha mostrando que pode acontecer aquilo com a gente, ou outras coisas, ou coisas piores, a solidão não traz isso. Na verdade, a gente muitas vezes nem percebe que tá mergulhado nela. Quando a gente, a gente começa só a desenvolver crenças erradas sobre a gente, sobre as pessoas que nos cercam. Até o sistema imunológico, cara, a solidão afeta. E deixa a gente mais suscetível à doença, a gente se sente mais frágil, enfim, são vários tipos de círculos viciosos que isso causa na nossa vida. Outra coisa que também causa muitas feridas emocionais é a sensação de fracasso. É quando a gente tenta fazer uma coisa e não consegue. Ou a gente nem tenta fazer aquela coisa porque a gente acredita que não vai conseguir ser bem sucedido. E a mente, quando a gente toma, não é nem tomar uma decisão, também quando toma uma decisão, mas quando a gente coloca uma coisa dentro da cabeça, é muito difícil de a gente tirar. É difícil mudar uma concepção mental. Então, quando a gente tenta fazer uma coisa e não consegue, a gente simplesmente acredita que não tem capacidade para isso. E às vezes não precisa nem a gente tentar muitas vezes e não conseguir muitas vezes. Às vezes basta uma falha, um fracasso, para que a gente pense, eu não tenho capacidade de fazer isso. Ou às vezes a gente tem tanto medo do fracasso que a gente nem tenta. Isso é, por exemplo, o meu caso com o canal, até agora.
Eu pensava só que eu não ia conseguir fazer um vídeo, que eu não ia conseguir falar nada de interessante, que ia ser uma droga, então eu só não fazia. Agora eu estou tentando passar por cima disso. E o bizarro é que a gente vê muita gente que a gente olha e pensa, pô, essa pessoa, cara, é super capaz, super inteligente, poderia estar fazendo qualquer coisa da vida. E a gente vê as pessoas funcionando abaixo do potencial delas, provavelmente porque elas acham que não são capazes de fazer essas coisas, porque elas acham que não são capazes de alcançar, porque elas tentaram uma vez, ou duas vezes, ou nenhuma vez, e não conseguiram. E aí elas se convenceram de que não conseguiram. E quando a gente se convence de que não consegue, de fato a gente não consegue. Porque todo o nosso sistema se adapta para aquilo. Se a gente acha que não vai conseguir, a gente não vai nem preparar o nosso corpo e a nossa mente para conseguir. Então é preciso a gente quebrar esse ciclo de pensamento derrotista antes que ele comece. Só é importante você nunca achar que não tem capacidade, porque isso não é verdade. A gente tem capacidade de fazer praticamente qualquer coisa da nossa vida. E a gente fica se prendendo a padrões medíocres porque a gente acha que é ali que a gente está. E não é. A gente tem um potencial enorme. Todo mundo tem um potencial enorme para várias coisas. E a gente só acredita que não, porque uma posição é meio que uma zona de conforto. A gente fica na mediocridade, mas a gente também não é feliz desse jeito. Então não adianta de nada. Outra coisa que causa feridas emocionais muito profundas é a rejeição. E aí esse psicólogo fala nessa palestra o caso de uma mulher que tinha passado por um casamento infeliz e um divórcio horrível, horrível. E depois de muito tempo ela finalmente estava pronta para começar a sair com outras pessoas. E aí ela conhece esse cara online, e o cara parecia estar mega interessado nela. Então ela vai marcar um encontro presencial com ele e compra um vestido novo, se arruma toda, vai boladona assim pro encontro. Diz que tava num bar chique de Nova York e com 10 minutos do encontro o cara fala, eu não tô interessado. Ele levanta e sai andando. E ela ficou mortificada. Ela ficou tão mal que ela não conseguia nem se mexer direito. E aí ela vai e liga pra uma amiga dela pra desabafar. E aí a amiga dela fala, pô, mas claro que esse cara não ia querer nada com você. Você não tem conteúdo, você não tem nada de interessante, você tem um quadril largo demais. Por que um cara que é bonitão, bem-sucedido, charmoso ia querer qualquer coisa com você? E aí quando a gente ouve isso, a gente fica chocado com a insensibilidade, vamos falar de uma forma bem eufemística, né? Com a insensibilidade dessa amiga. Só que aí, o psicólogo que está narrando a palestra, ele fala que, na verdade, não foi uma amiga que falou isso. Foi ela que falou isso para ela mesma. E a gente consegue criar uma identificação com essa situação porque todo mundo faz isso. Todo mundo faz e todo mundo já fez. A gente, quando está numa situação dessa, a gente tende mesmo a pisar na nossa cabeça até ver os miolos espalhados pelo chão. E o que é pior, se a gente já tá mal, já tá machucado, a gente fica mais vulnerável a novos machucados emocionais e eles demoram mais tempo para cicatrizar, porque quanto mais profunda a ferida, mais ela demora para cicatrizar, né? É importante a gente aprender a proteger a nossa autoestima e cuidar dela com o mesmo afinco que a gente esperaria que um amigo de verdade fosse cuidar disso pra gente. A gente deve falar pra si mesmo as mesmas coisas que a gente esperaria que um amigo nosso dissesse pra gente. E é importante a gente identificar os nossos padrões emocionais ruins e mudá-los. Um padrão emocional ruim que muita gente tem costume de fazer é ruminar, que acontece uma cena ruim no seu cotidiano e você fica repassando aquela cena na sua cabeça, tipo, por horas. E cada vez que o seu cérebro não tem nada ocupando, você vai e pensa naquela cena de novo e fica remoendo. Ruminar, na verdade, seria remoer. Você fica pensando em tudo que você deveria ter dito, tudo que você não deveria ter dito, como você foi idiota de falar tal coisa, como a outra pessoa tem todo motivo pra pensar X de você, porque você falou X ou porque você não falou Y. Isso não é saudável, cara, porque já passou. E o fato de você ficar ruminando, uma coisa é você aprender com a situação que já passou, e isso é extremamente necessário. Outra coisa é você ficar remoendo a situação
e se maltratando, dizendo, pô, você é muito burra, por que você falou tal coisa? Você estragou tudo, você fez tudo errado, tá vendo? Você não tem a menor capacidade. E aí a gente entra de novo nesse círculo vicioso de que a gente já falou aqui, de maus hábitos. Inclusive, esse ato de remoer pode levar à depressão, à ansiedade, várias outras doenças emocionais. É muito importante a gente combater esse hábito. E o palestrante, ele fala, inclusive, que ele viu uma pesquisa dizendo que até uma distração pequena, de 2 minutos, quando você tá com aquela vontade de voltar a remoer a situação na sua cabeça, se distrai um pouquinho. 2 minutinhos que sejam fazendo uma coisa totalmente diferente te ajudam a mudar o foco do seu pensamento e a tirar a sua cabeça daquilo. E se você fizer isso sempre que vier aquela vontade louca de você remoer o que já passou, faz isso da distração. Sempre que vier a vontade, vai se distrair com outra coisa, que você vai ver que com o tempo vai melhorar muito a qualidade do seu emocional. Então a gente tem que combater o pensamento negativo. E quando a gente... Aqui eu até escrevi. Ao tomar... Nem tô entendendo a minha letra, gente. Então, se a gente toma uma atitude quando tá se sentindo solitário, quando a gente muda as nossas respostas ao fracasso, quando a gente combate o pensamento negativo e quando a gente protege a autoestima, fazendo todas essas coisas, a gente cria novos hábitos de higiene emocional. E aí sim, a gente é capaz de criar um psicológico forte e de crescer como pessoa e de criar resistência para lidar com as várias situações da vida, sempre aprendendo com elas e estando cada vez mais forte e sem maltratar a gente, porque a gente não merece isso. Esse foi o vídeo sobre higiene emocional. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado em alguma coisa. Eu pretendo lançar vídeos aqui no canal uma vez por semana, por enquanto, pelo menos, enquanto eu pego o jeito e tal. Não quero me botar o carro na frente dos bois. Então eu pretendo lançar uma vez por semana. E espero que os outros também sempre ajudem vocês. Se você gostou, se inscreva aqui embaixo. Eu fiz um gesto meio solto. Se inscreva aqui embaixo. Eu sempre vou linkar o material original de todas as coisas que eu falo aqui embaixo, porque obviamente se você puder ver no original é muito melhor. E é isso. Então eu vejo vocês no próximo vídeo e vamos mantendo a força aí. Tchau, tchau.